E o Despertar da Consciência, ou Maquei-se Comigo, voltou. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá chegando agora. Eu sou a Carol Siqueira, dançarina, especialista em dança de salão. E no meu perfil, tanto do Instagram quanto do YouTube, eu falo sobre profundidades do ser tal qual esse quadro tem sugerido. Bom, vamos lá. Hoje é o nosso terceiro vídeo dessa série, que não tem um número específico de vídeos para ter, no final das contas. Onde eu falo sobre o meu desenvolvimento de autoconhecimento. Bom, no meu perfil eu falo muito com mulheres, mas porque eu entendo que seja mais fácil delas se identificarem com o que eu passei. E eu vim contextualizando, né, um pouco da infância, um pouco das crenças, um pouco de como a gente estrutura quem nós somos, né, a partir do que nós pensamos, ouvimos, aprendemos enquanto crianças, para chegar na vida adulta e ter isso como verdade absoluta. E nos vídeos anteriores eu contextualizei bastante, mas agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu comecei a namorar muito cedo, como eu já disse, eu sou criada e cresci na periferia, né, onde se normalizam muitas coisas que normalmente não são comuns, né, na vida real, aí quando a gente vê na TV, quando a gente idealiza, que eu acredito também que hoje em dia a realidade está mais próxima, né, por conta das redes sociais a gente consegue palpar a realidade de todas as pessoas de forma mais clara. Mas antigamente a nossa realidade estava muito baseada no que a gente via na TV. Então era muito idealizada a partir da ótica do outro, né? A gente olhava ali pra TV, pô, as pessoas ganham um carro com 18 anos. Uma realidade distante para quem é da periferia. Em contrapartida, uma realidade próxima para quem é da periferia é: tô com 18 anos, a menina já casou, já tem filho, já idealizou uma vida toda, né? Porque a gente entende que quando casa e tem filhos, você chegou no auge da vida. Quando, na verdade, eu entendi que o auge da vida podia ser outra coisa, podia ser estudar, podia ser viajar, mas eu tinha muitas barreiras das crenças limitantes para alcançar essas outras dádivas, né? Alcançar essas outras realizações. Porque anteriormente eu não tinha visto ninguém fazendo isso. Então, como eu ia considerar que era possível? Faz sentido? Ok. Indo pra minha história, então, eu tive o meu primeiro namorado quando eu era adolescente, ali com uns 14 anos. E esse primeiro namoro foi com um rapazinho da escola. Ele era mais velho do que eu. Como eu já disse, né, que eu projetava muito a figura paterna, é comum que eu me relacione com homens mais velhos. E essa relação era baseada muito em segurança, romantização. Engraçado, né, que quando a gente é adolescente, a gente romantiza tanto aquelas cenas de novela onde a gente briga, mas aí quando volta, faz aquela cena. Nossa, eu lembro muitas vezes ele me mandava música. Éramos dois adolescentes e é bonitinho lembrar hoje em dia, porque eu tenho noção do quanto eu me construí como pessoa a partir dessa relação, né? Eu entendo o quanto essa relação me trouxe experiências para me basear na vida após aquela relação. Então, depois desse meu primeiro namorado, quase que eu falo o nome, depois desse primeiro namorado na adolescência, eu conheci um rapaz e já, olha a história toda torta, gente. Esse rapaz, ele era pai de uma criança com uma moça que, segundo ele não estava casado, mas que eles moravam juntos por conta da conveniência da criação da criança. Que eu acho que isso é um pouco comum quando a gente não tem clareza, né? A gente, eu digo, as pessoas que são pais logo cedo, né? E hoje eu entendo porque eu visualizei isso de diferentes formas ao meu redor, com amigas e tal. E até mesmo uma máxima que a gente enxerga na vida, né? Das pessoas permanecerem em relacionamentos que não estão felizes por conta dos filhos. Enfim. Esse rapaz, nossa, ele veio pra confirmar muito, assim. Não sei se vocês acreditam na lei da atração, mas existe uma coisa que a gente chama de confirmação, né? Que é quando você tá emanando pro universo, pra vida, né? Que você acredita em determinada coisa e vem pessoas pra confirmar isso. Então, eu acreditava que os homens eram violentos, agressivos, né? Decorrente à minha primeira relação familiar. E aí vinham homens agressivos pra confirmar que eles existiam mesmo, já que eu acreditava nisso, era isso que eu ia ter.
E por que eu tô contando essa história? Porque vai fazer muito sentido mais pra frente, pra vocês entenderem quando eu mudei de mindset e alcancei outros resultados em relação aos relacionamentos. E a primeira coisa que me veio foram os relacionamentos, porque era a forma que eu tinha de ir pro mundo, sabe? Eu cresci numa família onde a minha mãe foi mãe solo, meu pai faleceu logo cedo, e eu não tinha uma referência do que podia e do que não podia, porque a minha mãe hiperprotegia a gente, né? Pra não ir pro mundo, morando na periferia, pra não ter contato com as drogas. Por muito tempo eu tive, assim, receio de ver qualquer pessoa usando droga, que eu achava que ia ser uma Suzane Richthofen, sabe? De tão perigoso que eu tinha o olhar sobre as drogas. Enfim. E aí, em algum momento, esse rapaz se tornou meu namorado. Se tornou namorado de, tipo, pedir pra minha mãe e tudo. Naquela época não tinha WhatsApp e Instagram, então a gente conversava por telefone. Ele vinha aqui na porta da minha casa me ver, e ele tinha 23 anos, eu tinha 15 para 16, alguma coisa assim. Engraçado constatar que com essa idade de 15, 16, a gente não tem malícia nenhuma da vida, gente, socorro. Imaturidade gritando e eu querendo me relacionar, né? Eu tava com sede e eu entendo hoje, eu tenho uma tatuagem no peito, agora eu tô de roupa fechada, não dá pra ver, mas tem uma tatuagem no peito escrita amor. E eu tenho sede de amor desde muito cedo. Eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, temos, né? Mas com essa relação eu consegui perceber que a minha projeção nele nada mais era do que querer ser amada, né? Assim como eu acho que na maioria das relações amorosas a gente projeta. E aí, com isso, eu comecei uma relação. Só que ele com 23, no auge ali da adolescência adulta, tava querendo sair, tava querendo se divertir. E eu com 15 ainda não tinha essa liberdade, né? Minha mãe, como eu disse, trazia pra gente a percepção de que era seguro estar dentro de casa. Então, eu já fui traída desde cedo, logo cedo, e outra repetição isso daí, porque a minha mãe contava muito pra gente que ela era traída, né, pelo meu pai e tal. Então, na minha cabeça, era, de certa forma, comum uma relação ter isso. Então, eu atraí, olha que louco, eu atraí uma relação com traição. E o pior, normalizei. Mesmo eu não tendo certeza, eu sabia que alguma coisa acontecia. Afinal, com 15 anos, a gente não tem muita noção, né? Do que tá realmente acontecendo. São projeções. Mas quase sempre isso se confirmava, assim, através das atitudes da pessoa que eu estava e tal. Mas o ponto auge não foi esse. Foi quando ele começou a me agredir. Agredir fisicamente, né? Mas antes de agredir fisicamente, eu acho que várias coisas vão te falando que isso pode acontecer. Então, ele tinha problema com álcool, ele tinha problema com drogas. E não necessariamente isso era aberto, tipo assim, ele não falava pra mim, olha, eu tenho problemas. Mas ele, às vezes, passava do ponto com algumas falas, passava do ponto com um tom de voz. E como eu sempre entendia, através da percepção amável que minha mãe tinha, né? De ensinar a gente a lidar com determinados erros alheios, tal qual o meu irmão quando me batia, ela conversava com a gente, ele te ama, pede perdão pra sua irmã e tá tudo bem. Eu comecei a ver que na minha relação, mesmo quando ele chegava bêbado, dá pra perdoar. Ele chegava drogado? Dá pra entender, mas eu não sabia qual era a diferença do drogado pro bêbado, né? Eu só entendia que ele não tava em si, não tava são. E aí a relação foi se perdurando, né? Através das possibilidades que nós tínhamos de nos encontrar, que não eram tão fixas, porque, como eu disse, eu era uma menina de 15 anos. E aí, com isso, a gente começou a ter oportunidades de se ver mais além daqui de dentro da minha casa, né? Da frente da minha casa, no portão da minha casa. Minha mãe começou a confiar nele. Olha, ele é interessado, ele vem aqui toda vez, então vou deixar você sair com ele. Gente, foi eu sair com ele, eu comecei a beber, eu comecei a entrar em contato com uma vida que não era comum pra mim. E não é responsabilidade dele, mas era a sede minha de conhecer o mundo, de ter um outro olhar da vida além do que eu já conhecia. Só pra encerrar o vídeo de hoje, as minhas relações dentro da percepção de relacionamento afetivo tiveram repetições infinitas de agressões, sejam psicológicas, verbais, não verbais. E essa relação que eu tava contando no vídeo, eu apanhei por várias vezes, isso me sensibiliza um pouquinho. Tenho bem resolvido, mas me sensibiliza por lembrar, é uma memória que, né, mexe com a emoção, enfim. Eu apanhei por diversas vezes, até um dia que eu fiquei com o olho
roxo, o rosto desfigurado. E ali foi o estopim, assim, para que eu entendesse que eu precisava mudar de atitude, eu precisava mudar de cenário, eu precisava sair daquela repetição. E por mais que muitas pessoas já tivessem dito, apesar que naquele período as minhas amizades eram outras adolescentes que também normalizavam esse tipo de comportamento. Então foi desafiador entender que eu precisaria ter alguma atitude e parar de projetar no outro problema, né? Porque a gente consegue direcionar, foi ele que me bateu, ele que é errado. Mas quem tava aceitando apanhar, quem permanecia na relação mesmo apanhando. E aí a gente tá falando também de autoestima, né? De ter uma clareza sobre o que tá acontecendo com você, aquilo não é benéfico, você tem que mudar de atitude, sair dessa relação para começar a ter uma vida mais saudável. Mas eu não conseguia enxergar, não conseguia ter forças, não tinha um bom direcionamento. E isso se perdurou por alguns anos. Como eu disse aqui em algum momento, eu namorei com ele dos 15, 16 até quase os 20 anos. E essa repetição me trouxe um lugar de entender que eu merecia pouco, de baixo merecimento. Então, tipo assim, essa relação aqui que eu tenho, esse daqui que eu mereço, não vou chegar muito longe disso, porque eu não tinha ao meu redor outras pessoas que tinham relações bem-sucedidas pra falar, pô, isso daqui é possível, eu posso, né, alcançar outro patamar de relacionamento. Mas isso é conversa para um outro vídeo. E no próximo vídeo a gente vai continuar esses pensamentos profundos sobre relacionamentos, autoestima e principalmente autoconhecimento. Obrigada, até o próximo vídeo. Não esquece de comentar para eu fazer mais vídeos como esse.